Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde. Agora todos alimentados com o pão material, vamos agora continuar recebendo o pão espiritual. Segundo, queremos agradecer o convite que recebemos, que foi realmente uma honra. O Dr. Bezerra de Menezes nos informa que trabalhar fazendo a divulgação da doutrina espírita é realmente uma honra. E nós nos sentimos assim, agradecemos profundamente a gentileza de todos em nos convidar. Especialmente também porque o tema que nos foi solicitado, mediunidade como instrumento de evolução individual e coletiva, é muito significativo. Colocando aqui, continuando a ideia de que a mediunidade é ponte entre duas dimensões, questionamos por quê ela é ponte entre duas dimensões. E a resposta já está na própria definição do trabalho que vamos desenvolver. Ela é ponte justamente porque serve de instrumento para a nossa evolução. Nosso Pai maior nos ofereceu a oportunidade de, através da mediunidade, recebermos as informações, as revelações e todas as formas que podem nos ajudar, que podem nos complementar, instrumentando-nos para o trabalho como espíritos reencarnados ou como espíritos na erraticidade, mas também ainda em processo de evolução. Então, essa ideia de que a mediunidade é uma ponte entre dois mundos ou duas dimensões, realmente é válida, porque ela nos oportuniza, desde o homem mais primitivo, a receber aquelas pessoas encarregadas para trazerem ao homem as condições que lhe iam oferecendo gradativamente e sucessivamente, para que todos os dias e todas as horas nós tivéssemos, no decorrer de toda a história da humanidade, essa continuidade oferecida pelo Pai. Então vejamos, na antiguidade, nós já vimos, desde muito tempo, mas aqui partindo da Idade Antiga, vemos que a visão dos deuses, ligados diretamente à mitologia, trazia essa ideia de um ser superior, mesmo que da forma simplificada, como colocado, mas cheia de fenômenos, de pontos que favoreciam essa ligação entre uma dimensão e a outra dimensão. Mesmo que fosse a dimensão dos deuses para a dimensão dos homens, havia essa visão, essa possibilidade de intercambiar as informações. Sócrates, o maior filósofo da antiguidade, já afirmava nas suas obras que ele era acompanhado pelo seu daimon, que era um espírito, porque a palavra significa espírito. Depois é que ela se tornou transmutada para uma nova ideia de que daimon, demônio, e que o espírito, demônio, seria um ser condenado efetivamente para o sofrimento. Mas quando Sócrates era acompanhado pelo seu auxiliar, pelo seu protetor, ele trouxe e ofereceu à humanidade os mais belos ensinamentos filosóficos que garantiram e garantem até hoje toda uma base estrutural à própria educação. A busca do contato com os entes que partiram, desde o começo, por mais simples e ignorante que fosse o homem, ele nunca sequer pôde, lá na sua intimidade, admitir que tudo se acabaria com a morte do corpo físico. O culto aos ancestrais é conhecido por toda a ciência, pelo estudo da antropologia, das filosofias antigas, das religiões, dos mitos,
mostrando essa ligação do homem com os seus ancestrais. Ele não se permitia admitir que depois que aquele ser que ele amou, com quem ele conviveu, teria definitivamente se afastado dele e nunca mais ele iria se encontrar com ele. Então, os cultos existiam, os rituais existiam e ainda existem até hoje, porque essa ideia permanece, mesmo naqueles que se dizem materialistas, graças a Deus. Né? Então, as formas como essas pessoas, além dos rituais sagrados que eram feitos, praticados pelas famílias, usavam, eram as sibilas, as pitonisas, já faladas, já comentadas pelo nosso irmão Paulo antes aqui. E também pelo teatro. Teatro, não é, Ricardo? Não é teatrinho, né? Que realmente foi muito, muito gostoso de acompanhar e que trouxe essa história que nós até estamos em algum momento repetindo agora sobre um enfoque não cômico, mas um enfoque realmente para que nós possamos meditar, refletir, filosoficamente inclusive, a respeito de tudo. E a Bíblia? Aquele livro que traz, na sua Bíblia Antiga, o Antigo Testamento, que traz inúmeros casos mostrando a mediunidade como instrumento do esclarecimento e da revelação para ser a base do desenvolvimento humano. E aqui nós estamos apresentando um caso que foi aqui também dramatizado, mas que entendemos é importante salientar. Apresentamos a figura do grande legislador hebreu, legislador humano e legislador divino. Como legislador humano, ele trouxe os ensinamentos para o povo hebreu, grosseiros até, da forma como ele entendia e de acordo com a possibilidade de o povo receber e vivenciar. Mas Moisés, considerado o primeiro revelador, trouxe os 10 mandamentos, que Jesus confirmou, sintetizando toda a sua doutrina no único e maior de todos os mandamentos. Disse o Mestre: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sintetiza todos os evangelhos e todos os ensinamentos. Ah, feliz de nós, o dia que conseguirmos vivenciar este ensinamento do Mestre. E Moisés, toda a sua legislação, com seus 10 mandamentos, sintetiza essa lei divina, estabelecida e trazida por ele, o grande legislador e o grande revelador, que Deus nos mandou para instrumentar a humanidade. E existe outra passagem belíssima, que mostra também um grande momento da revelação e da história da mediunidade. Quando Gabriel aproxima-se de Maria, uma jovem de 14 para 15 anos, fazia suas orações, saudando-a: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Anunciando a chegada da segunda grande revelação e do maior Espírito que a terra já recebeu. Então é um momento que todos nós devemos ter na nossa intimidade e no nosso coração. E continuando a história, rapidamente, para nós nos localizarmos em termos de instrumentação, sentimos a grande problemática vivenciada na Idade Média, a época que muitos sofremos com as ideias deturpadas da superstição, onde os bruxos eram aqueles médiuns que traziam a informação, mas que não aceitos, não só pelos poderes sociais e políticos, mas e acima de tudo pelos poderes religiosos. Aqueles que eram os grandes instrumentos
divinos para o auxílio no trabalho mediúnico, não só como no grande trabalho da mediunidade como medianeiros já citados, mas também como aqueles indivíduos que usaram da mediunidade para atender às necessidades humanas, foram levados às fogueiras, eram levados mortos. E aqui nós temos a figura conhecidíssima de Joana d'Arc, foi uma grande referência dessa época, dessa época e posteriormente, porque ela vai até mais tarde, né, quando ela vai sofrer o julgamento e condenada à fogueira, naquela mundo, mesmo aquele mundo que ela ajudou, que ela justiçou, que ela salvou, que ela defendeu a França. Mas também existia o outro lado, que é a visão dos santos. Aqueles médiuns que estavam ligadas a determinadas religiões, que lhes conferia o poder, eram então santificados. O que quer dizer que admitiam essa possibilidade da comunicabilidade, mas que, dependendo do interesse, era um bruxo ou era um santo. Mas foi uma época real na vida humana. Chegando à Idade Moderna, nós colocamos aqui, entre a fé e a ciência. Porque com todo o decorrer desse período da história, muitas e muitas oportunidades aconteceram da união entre a religião e a ciência. Mas infelizmente estourou numa época crítica da história. A religião dominava durante todo o correr, o Estado e a religião estavam sempre unidas. Mas a ciência, à medida que foi descobrindo, foi revelando, foi descortinando o véu do conhecimento, foi desentendendo, ou foi melhor entendendo os princípios que determinam as leis naturais. E isso veio em desencontro com os princípios religiosos estabelecidos e que eram mantidos de uma forma dogmática, obrigando a humanidade a seguir. E todo aquele que não aceitasse ou não vivenciasse tal qual fosse orientado era considerado um herege e ia à fogueira. Então, nessa fase em que nós mostramos aqui o choque que se deu entre o conhecimento científico e o conhecimento religioso, sendo neste momento aqui comparado o conhecimento religioso pela ideia criacionista já colocada pelo nosso irmão Paulo e pela ideia evolucionista trazida por Charles Darwin em 1859 com a publicação do livro das espécies, Origem das Espécies. Então, nessa fase do século XVIII para o século XIX, foi muito difícil, porque as luzes que estavam entrando na cabeça das pessoas através dos conhecimentos trazidos pela ciência se chocavam profundamente com os conhecimentos religiosos até então existentes. E aí aconteceu um fato interessante. Iniciou na América do Norte, em Hydesville, também colocado pelo pessoal do teatro, os fenômenos das irmãs Fox, dos raps, das batidas, que o Ricardo já explicou quando ele falou rapidamente da tipologia, como uma faculdade mediúnica. E o novo espiritualismo, trazido da América para a Inglaterra, porque o novo espiritualismo, moderno espiritualismo, era para os países de língua inglesa. Então, eles se espalharam, se expandiram na nova visão da possibilidade desse intercâmbio espiritual, do telégrafo que foi se estabelecendo neste período e chegou à França. Aí nós vemos Paris vivendo o fenômeno famoso das mesas girantes. Aquelas mesas que falavam, que cantavam, que dançavam, que explicavam as perguntas que lhes eram feitas. E neste período, que foi um período
que iniciou uma mudança de ideias na cidade-luz, que era Paris, e que mais talvez sofreu esse impacto da cisão entre a ciência e a filosofia, entre a ciência e a religião, a ponto de levarem prostitutas a Notre-Dame, em Paris, levada nos braços, dizendo que o novo Deus era aquele, o prazer, a vida vulgar. Então, estava neste clima, quando Napoleão Bonaparte estava se autocoroando em 1804 como imperador da França, que nasceu Allan Kardec. Melhor dizendo, nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail, que o grande educador, o grande professor, o grande pedagogo que ele foi, tomou conhecimento das mesas girantes através de amigos e várias vezes convidados para estudar, já que ele era um exímio magnetizador e mais de 30 anos estudou magnetismo, muito comum na França e na Europa, e era também um homem que dominava várias línguas e muito conhecimento. Homem sério, responsável, respeitável, foi chamado naquele momento a analisar as mesas girantes. E ele então, estudando o fenômeno, chegou à conclusão: não é possível que uma mesa simplesmente traga respostas. Evidentemente que aqui existe uma causa. E como o princípio já diz que toda causa traz um efeito, ele ainda acrescentou dizendo que é todo efeito inteligente, porque ele observou que as respostas eram inteligentes. Perguntas feitas mentalmente por ele eram respondidas, e altamente respondidas. Aí ele iniciou todo um trabalho que foi instrumentar e melhorar o conhecimento que tínhamos. Disse ele no seu trabalho, aqui não literalmente como ele colocou, mas os homens são espíritos e vivem entre dois mundos. E aqueles que estão no outro mundo não são nada mais, nada menos do que nós, os homens encarnados, que deixamos a vida física. Começou a simplificar, tirando a ideia do maravilhoso e do sobrenatural. Os capítulos iniciais da obra O Livro dos Médiuns são magníficos, convido a todos que estudem, porque ele claramente mostra que não existe o sobrenatural, não existe o maravilhoso, tudo está na natureza, tudo é criado por Deus, e nós temos que estudar e descortinar essa maravilha que existe na própria natureza, nos dois mundos, ou em todos os mundos. E aí, ele explica, através dos seus estudos e das suas reflexões, esse mundo dos espíritos. Fala dos espíritos, fala da pré-existência, da sobrevivência, esclarece que existe um mundo corporal e que existe um mundo espiritual, que nós estamos ao mesmo tempo vivendo, porque somos seres como é? Me ajudem. Que coisa boa. Estamos conectados e constantemente ligados de um para o outro, mundo que age ininterruptamente sobre o outro. Quando encarnados, nós adentramos ao mundo espiritual através da emancipação da alma. Quando nós estamos desencarnados, nós nos ligamos aos encarnados através da mediunidade. Somos seres interexistentes. Estamos ao mesmo tempo vivenciando as duas oportunidades. E aqui nós já estamos falando da comunicabilidade dos espíritos, que é um dos pontos básicos da mediunidade, do espiritismo, da doutrina espírita, e que realmente fica claro para nós, a partir de cada um expositor, comentando e trabalhando a questão da mediunidade. Allan Kardec, o codificador, deu direção à mediunidade. O Livro dos Espíritos é a mais completa obra que trata deste assunto. Todas as leis
que regulam e que dirigem o fenômeno mediúnico estão estabelecidas, explicadas, complementadas. Todas as dificuldades, os escolhos, todo tipo de médium, as diversas faculdades, tudo está explicado em O Livro dos Médiuns. Então é uma obra magistral. Como disse Divaldo Pereira Franco no Congresso Espírita em Brasília, a maior obra de paranormalidade que o mundo já conheceu. Então, essas relações entre as pessoas, básicas e necessárias para que o fenômeno mediúnico aconteça, para que exige que haja uma afinidade, uma sintonia, uma assimilação para que o fenômeno realmente aconteça, e aquelas várias faculdades mediúnicas já explicadas nos efeitos materiais e nos efeitos intelectuais pelo nosso irmão Ricardo realmente aconteçam. A mediunidade, meus irmãos, é uma faculdade da alma e, como tal, é criação divina, com destinação superior. Apesar de sabermos que existem muitos que utilizam a mediunidade não de forma superior e até profissionalmente, mas favorece o progresso social, moral e espiritual da humanidade. E aqui é importante observar, como meio de comunicação, também já apresentado, possibilita aos homens a interação entre os mundos, permitindo acesso às verdades eternas e à realidade espiritual. E é quando nós iniciamos o nosso trabalho aqui e começamos a falar que desde o mais primitivo ser humano há um questionamento, há uma busca interna da explicação, da continuidade da vida após a morte. Não se admite aquela ideia de que somos pó e ao pó voltaremos. Mas admite-se que aquele ser que nós amamos continuará existindo. Que hoje ou amanhã, mais cedo ou mais tarde, estaremos juntos, conversaremos juntos. E essas explicações de o que ele está, onde ele está, o que faz agora, voltará ou não voltará ao mundo físico, é explicado pela doutrina espírita. Eu estava comentando que 2 dias atrás, uma senhora, já de idade, que morava com o irmão também de idade, ambos solteiros, os pais desencarnaram e os dois ficaram morando juntos, se davam muito bem. No dia 2 de novembro ele desencarnou meio repentinamente. E ela conversou comigo e dizia assim: Dona Carmen Lúcia, me explique onde está meu irmão agora. São espíritas. São espíritas. Frequentam um centro espírita. Não vai aqui nenhuma crítica nesse sentido. Vai uma alerta para que a gente melhor estude e use o que nós recebemos através da mediunidade trabalhada pelo Espírito Verdade e sua equipe junto a Allan Kardec e por todos os grandes médiuns que trazem os ensinamentos, que nós aproveitamos essa leitura, busquemos entrar naquele conhecimento e fazer que o conhecimento entre na gente. Ela não aceitava. Ela dizia para mim: eu estou revoltada com Deus. Não admito que meu irmão foi embora. O que é de mim? E nós sempre perguntamos isso. O que é de mim? Ele me deixou. É o ego na frente. E aí, conversando com ela, vai falando, vai mostrando. E eu pensei comigo: olha só, ela ouviu o tempo todo. Entende-se que são poucos dias. Entende-se que é possível que a pessoa fique assim. Mas, gente, está dentro da casa espírita todo o tempo. Não adianta nós entrarmos na casa espírita, mas não deixarmos que os ensinamentos da doutrina espírita penetrem nossa alma. Nós temos que dar o testemunho no momento correto. E é este o momento nada fácil para ninguém. Muito difícil, por sinal. André Luiz nos alerta. Por mais elevado que seja o espírito reencarnado, ele passará por momentos difíceis. Ele terá que enfrentar situações que lhe servirão como grandes testemunhos e como experiências que, bem vivenciadas, lhe ajudarão a galgar
novos patamares, subindo a escada. Então, esses pontos são importantes para a gente raciocinar, para a gente pensar. E o codificador nos deixa claro quem são os médiuns, são os intermediários, são os instrumentos, são os meios que os espíritos se utilizam para nos oferecer esse banquete espiritual que nós recebemos diariamente. A mediunidade não é um dom especial no sentido de que pessoas se sintam privilegiadas por Deus. Não, ela é um instrumento de evolução e serviço de toda e qualquer criatura. Sabemos que todos somos médiuns no sentido lato da palavra. Todo aquele que sente a presença dos espíritos é médium. Nos informa no item 159, Allan Kardec, né, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Mais ostensivamente, são mais raros, conforme já ouvimos antes. No entanto, todos somos médiuns, porque nós temos intuições. Nós, no momento de emancipação, conversamos com as outras pessoas, recebemos informações e podemos transmitir. E como o codificador em A Gênese fala, no caráter da revelação espírita, que revelar é descortinar o véu, e ali acrescenta, amplia o termo, dizendo que todos, de alguma forma, somos reveladores. O professor é o revelador para o aluno, os pais são reveladores para os filhos, e todo o trabalho que nós estamos fazendo, todo ele, está ligado a essa superior necessidade do espírito utilizar para a sua própria evolução e, naturalmente, para auxiliar com a sua condição a evolução dos demais. A educação se dá de dentro para fora e se dá também de fora para dentro. Né? É o educar e o edúcere. Nós temos como espíritos reencarnados todo um potencial currículo. Mas nós também estamos aqui aprendendo. São os meios de comunicação, é a sociedade, é a família. Nós renascemos para esse aprendizado. Então é importante lembrar disso, que nós colaboramos com os outros. Nós somos aqueles que fazemos o contato social e esse contato é indispensável para que nós cresçamos em conjunto. Portanto, nós também precisamos do outro. Como disse Emmanuel, entre o homem e Deus existe uma ponte, que é o próximo. Então, nós precisamos dos outros. E aqui nós estamos colocando que a mediunidade não vem por acaso. É uma tarefa programada antes do renascimento. Nós, normalmente, assumimos determinadas tarefas aqui, jamais especificamente trabalhando a questão do mediunado. Nós assumimos um compromisso que deve ser desempenhado por nós. Deixemos de fugir às nossas responsabilidades. Deixemos aquela ideia de medo, de frustrações, de incompetência para fazer as coisas. Temos que ir, temos que assumir, temos que enfrentar, temos que cumprir, porque nós estamos assessorados, quando as intenções são positivas, pelos espíritos superiores, pelos benfeitores nossos amigos, que nos auxiliam. Todos temos um anjo protetor, todos temos aquele que nos ajuda. Então, há necessidade da gente ler a nossa consciência, sentir as inspirações, as intuições e procurarmos realmente ver até quanto nós temos que trabalhar. Allan Kardec pergunta no Evangelho segundo o Espiritismo: quem é bom médium? Também pergunta no Livro dos Médiuns. E os Espíritos respondem no Evangelho: o bom médium não é aquele que comunica facilmente, que é outro engano de muitas criaturas, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Ora, a questão da simpatia é uma questão de afinidade, de sintonia. Nós sintonizamos com aqueles que estão de acordo com o nosso padrão vibratório, com o nosso modo de ser, de pensar, com as nossas crenças, com aquilo que nós trazemos. Então, o bom médium é o que simpatiza e, portanto, tem a assistência dos bons espíritos. Não é aquele que, às vezes, psicografa muito bem,
A técnica da psicografia é importante, a técnica da psicofonia, daquilo que nós ouvimos, é importante, mas mais importante de tudo isso é verificar a mensagem, o teor da mensagem. E esse teor da mensagem será característica positiva se for de um espírito superior. Então é necessário vermos com quem nós nos acompanhamos. E eu fiz questão de homenagear o médium Francisco Cândido Xavier, o maior médium de todos os tempos, mais do que os anteriores, que já foram grandes médiums, como Davis, como Swedenborg, que já foi falado aqui, e tantos outros. Era um médium completo. Mas o que caracterizava a beleza de Chico Xavier? A sua humildade. Chico Xavier se apagou para que os espíritos aparecessem. E tinha ao seu lado um dos grandes filósofos da história, que era o espírito Emmanuel. Ele acompanhou o trabalho magnífico de Chico Xavier, que Emmanuel dizia, não há bom médium sem homem bom. Ora, o próprio guia espiritual de Chico Xavier fazia-nos remontar ao Evangelho segundo o Espiritismo para estudarmos o homem de bem. Quem é o homem de bem? Não há bom médium sem homem de bem. Homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Primeira frase do homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso nos chama a atenção para que a gente, 24 horas do dia, treine, exercite as virtudes, o bem, para que nós tenhamos a assistência dos bons espíritos que deverão naturalmente simpatizar conosco, pelo nosso esforço, pela nossa vontade, pelo nosso trabalho. E no exercício da mediunidade, o médium ostensivo aqui falando, necessita desenvolver mecanismos para viver em harmonia consigo. Viver em harmonia consigo é o autoconhecimento, é buscar compreender aquilo que eu sou, o que eu já conquistei e o que precisarei conquistar. Eu preciso desse primeiro amparo para que eu possa realmente buscar os meios que me instrumentalizam ao trabalho com Jesus. E aí, nós lembramos de uma bela passagem do Evangelho, onde o Mestre nos dá uma grande lição, conforme nos conta Mateus. Determinado dia, estavam todos no barco, no mar da Galileia, e Jesus tinha trabalhado o dia todo, estava cansado, deitou e dormiu tranquilamente. Começou uma chuva muito forte, foi uma grande tempestade, e os discípulos se viram assustados, apavorados, e já estavam perecendo. Quando então, mas e o mestre dorme? Como é que pode dormir? Imagine nós falando, né? Como é que pode um homem dormir num momento desse? Foram lá para o mestre, olha a tempestade. E Jesus, olhando para eles, levantou-se e disse, homens de pouca fé. E diz Mateus que ele levantou os braços, deu ordem aos espíritos, e a tempestade cessou. Muitos ensinamentos, como todos os ensinamentos de Jesus, são para toda hora, atemporais, nós trazemos para a nossa realidade. Aquele barco é talvez o nosso centro espírita, é o nosso lar, é o nosso trabalho, é o lugar onde estamos vivendo tempestades. Tempestades são as dificuldades. Ninguém renasceu para viver só na boa vida. Quando nós programamos o nosso renascimento, nós programamos tendo em vista o nosso passado. E precisamos realmente, na programação, atender às necessidades que vão nos auxiliando a vencer as dificuldades para evoluir. O espírito foi criado para a felicidade. Chegará à perfeição.
Mas é uma conquista isso tudo. Então, as tempestades, as dificuldades, as ondas revoltas que vão e que vão, que voltam, que vão e que voltam, no dia a dia da nossa vida acontece. Jesus dormia, porque Ele é um Espírito perfeito. Ele já não tinha essas tempestades, Ele já não tinha as ondas revirando-se dentro dele. Ele simplesmente atendeu ao pedido dos discípulos. E ainda Ele chamou a atenção. Homens de pouca fé precisam compreender que existe segurança, que existe garantia quando nós estamos no bem, quando nós estamos trabalhando no bem. Então os médiuns têm que ter essa certeza. E a mediunidade é um meio, é um instrumento para que isso ocorra. E a busca desse autoconhecimento para atingirmos o equilíbrio é muito importante. A busca do equilíbrio se expressa numa vivência mediúnica saudável, aqui trabalhando a questão do médium. Boa disposição para servir e passar. Aquela ideia de que a gente fique grudado nas coisas que fez, nos cargos que ocupou, não se justifica. O nosso trabalho é fazer e passar. Nada de vaidade, nada de ficar aí apegado, prejudicando e incomodando os outros que vieram ou que vierem após nós. Nosso trabalho é fazer bem feito na hora em que estamos fazendo. E nada de querer, então, se perenizar nas coisas que faz. Num grupo bem escolhido, olha a importância, dedicado ao estudo sério e ao serviço solidário, uma vez que a mediunidade é um instrumento de evolução individual e coletiva. O médium tem obrigação de servir e estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Então, o médium tem obrigação, portanto, dever de estudar. A ideia do maravilhoso, do sobrenatural, da superstição, dos mitos, não se fazem presente no Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina racional. Ele é ciência, ele é filosofia, com consequências morais. Então nós temos que ter o respaldo filosófico e científico, de modo que a nossa conduta e o nosso comportamento seja adequado. O estudo é que vai nos oferecer essa condição, não há dúvida nenhuma, é uma conquista. E olha, não existe possibilidade de adquirir o conhecimento sem o estudo. Aqueles que já trazem uma boa bagagem, ampliam o conhecimento, aprendem mais rapidamente, já têm a conquista. Aqueles que não têm essa grande bagagem, conquistam. E um dia todos teremos essa bagagem capaz de nos garantir a continuidade como espíritos neste processo lento e longo de evolução. As qualidades para exercer a mediunidade são importantes aqui. Respeito à codificação e apreço aos instrutores espirituais. Respeito à codificação. Não há necessidade de nós modificarmos a codificação, apesar de Allan Kardec ter dito em A Gênese que o Espiritismo é progressivo e que, quando ele se sentir na necessidade, ele agregará novos conhecimentos. E não há dúvida nenhuma disso. Ninguém pode achar que o Espiritismo de 1857, com a tecnologia própria daquela época, continuaria da mesma forma. É claro, a tecnologia hoje me permite ver a aura, me permite uma série de coisas. Mas, meus irmãos, a parte moral e filosófica do Espiritismo não será modificada. Por que não será modificada? Porque ela se baseia no maior de todos os mandamentos trazidos por Jesus. E todo efeito de ordem moral está ali, no amor a si, ao próximo e a Deus. É ponto pacífico, não há dúvida disso.
de que esse princípio nós vamos conquistando naturalmente, de forma gradativa. Abarcar esse mundo desse amor não é fácil, mas é um exercício. Olhando para o próximo mais próximo, né? Olhando para os próximos um pouquinho mais distantes e para todos aqueles com quem convivemos e quem sabe se muito mais. É o nosso momento. Exercício do amor e da humildade, capacidade de doação e testemunho, já falado antes, perseverança, ponto básico, porque existe aqueles espíritas deslumbrados, como diz o codificador no livro dos médiuns, aqueles que vêm, achei tudo, achei a doutrina correta, eu nunca mais vou sair daqui, passou um tempo, começa a sentir e compreender que somos responsáveis por nós mesmos, que nós precisamos trabalhar o estudo e a consciência, que nós temos que mudar o nosso comportamento, e a coisa vai ficando mais pesada, porque ninguém nos cobra na doutrina espírita, quem nos cobra é a própria consciência. Não existem regras para serem seguidas. Existe sim o bom senso e a razão para compreendermos os postulados e os princípios estabelecidos, para que dali nós possamos vivenciar, incorporar, internalizar esses conhecimentos. E quando a coisa vai ficando feia nesse sentido, nós não persistimos, nós temos dificuldade. Então é aquela pessoa que entra na casa, ele quer trabalhar no passe, na recepção, tudo. Daqui a pouco hoje falha aqui, depois ele falha ali. E aí, onde está o instrumento de evolução neste trabalho que ele desenvolve? Então a perseverança e a responsabilidade é muito importante a gente seguir. Diz aqui Alírio Cerqueira Filho, no seu livro Modelos de Liderança, muito interessante. Ele é um psiquiatra que está aí bastante conhecido no Brasil. E eu gostei dessa frase que ele diz assim: o trabalho do bem operante, se faz dentro de nós. E a partir de nós, o colocamos em prática fora de nós. Por meio das ações que realizamos nas tarefas que nos cabem desempenhar no movimento espírita, o nosso barco, aquele que nós nos referimos, que Jesus apresentou, o nosso barco amoroso, cujo objetivo é proporcionar o desenvolvimento do Consolador na grande tarefa da regeneração da humanidade. É o nosso tema. A mediunidade como instrumento individual e coletivo de progresso. Então, na humanidade. O estudo da doutrina e da mediunidade são realmente condições que dão segurança ao médium. Consciência de que o autoconhecimento é instrumento para a transformação moral. Não adianta querer nos transformar de fora para dentro somente. É necessário o trabalho que Sócrates nos ensinava. Quando você acha que sabe, quando o discípulo chegava para ele e fazia uma pergunta qualquer, ele não respondia, ele fazia novas e novas, naquela dialética que ele ia levando o indivíduo a raciocinar. Até o ponto que a pessoa encostava na parede e dizia: eu não sei de nada mais. Ah, meu filho, agora você começou a saber? Ele usava da desestrutura intelectual para que o indivíduo reiniciasse limpo, sem preconceitos. Claro, estou contando isso aqui assim muito rápido, isso tem toda uma estrutura, todo um trabalho feito pelo filósofo, feito pelos educadores que querem trabalhar. Então é necessário o autoconhecimento para que nós nos instrumentemos a transformação proposta pelo codificador. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação. Ele não diz por outra coisa, pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Quer dizer, quando ele diz que nós temos que nos esforçar, ele entende que nós não temos ainda toda aquela possibilidade de transformar, toda aquela transformação. Temos sim a possibilidade da transformação, de domar, quer dizer, trabalhar os nossos vícios, as nossas dificuldades, né? Para
que nós possamos ter uma nova apresentação moral, de mudança pessoal na vida. A fé raciocinada, nada de fé cega, como já foi falado pelo nosso irmão também. A oração e a vigilância e a oração. Nós temos que estar constantemente alertas para que cuidemos das nossas companhias que se ligam aos nossos pensamentos. Nós temos que produzir pensamentos positivos para que os nossos atos, que são consequências dos pensamentos, sejam positivos, e para aqueles que acompanham os nossos atos, refletidos de nós, também entendam que eles, sintonizando conosco, eles também estarão crescendo. Aqueles que são superiores, simpáticos aos bons espíritos, como diz Emmanuel, como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, são aqueles que nos acompanham porque sintonizam com os pensamentos positivos. Cuidemos para que os nossos pensamentos só tragam estes amigos na convivência pessoal, que tragam os outros que ainda precisam muito crescer, para que nós possamos trabalhar com eles, aí como instrumentos de trabalho junto ao nosso próximo. Harmonia de propósitos e de princípios. Harmonia de propósitos e de princípios. Que nós estejamos equilibrados para que a harmonia aconteça. Caso contrário, não vai acontecer. Então, isso aqui já foi, né? Não. A outra coisa, integração à casa espírita e o comprometimento da causa sempre. Não adianta ficar dentro da casa, querendo só limpar as paredes, mudar a toalha. É importante? Claro, tudo isso tem que ser feito. Ninguém diz que não. Mas, acima de tudo, sejamos espíritas, vivenciando este trabalho trazido pela codificação, com desinteresse, dedicados àquilo que fazemos, canalizando, olha, a canalização das energias para o serviço de consolidação do bem em si mesmo, na sociedade, respeitando tempo e experiência. Não existe passo de margem, nem palavras sagradas que nos façam crescer. Existe sim muito suor e muito trabalho para que a gente se dome, como diz o codificador, para que a gente se modifique. E não precisamos de ninguém com o dedo assim na nossa consciência apontando. Ela está escrita dentro de nós. Ela está escrita. Não quer dizer que a gente não esteja ali ajudando um pouquinho, né? Apontando um pouquinho ali daqui, no sentido de colaborar. Mas a consciência está dentro de nós e precisamos auxiliar. Responsabilidade em torno do trabalho conjunto. Essa é uma ideia importante, né? O autoaprimoramento pessoal. É necessário educar as nossas emoções, essa resposta orgânica ao nosso modo de ser, ao nosso dia a dia. As emoções são essa resposta. Eu vejo meu amor, fiquei suada, meu coração bateu ligeiro, a adrenalina subiu, e aí diz, a emoção é o amor. Não, a emoção é uma resposta. Como também aquele que olha o seu inimigo também fica raivoso, irado, tem ódio, também fica pálido, ou fica vermelho, ou quer tomar emoções, respostas físicas. Isso é para o Dr. Ricardo de Bernardo explicar depois, né? Ele que é médico. Elaborar as relações interpessoais, essa dificuldade que nós temos de conviver com as pessoas, de pedir desculpa, de falar olho no olho. Hoje em dia está muito fácil o tal do e-mail, né? As pessoas não querem dizer pessoalmente uma coisa, manda um e-mail, o outro responde o e-mail, e assim fica nos e-mails, e a coisa continua no nada. Então, a necessidade de a gente manter, elaborar, trabalhar o nosso modo de ser nas relações. Convivência cristã, claro, como consequência de tudo que nós estamos falando aqui. Eu não sei como é que está o meu tempo. Dá uma olhadinha.
Operar 24 horas sempre e fraternalmente. Isso aqui é um ponto essencial, meus queridos irmãos. Sem padecimentos, calvário. Tem médium que vai dizer, e agora eu vou para a mediunidade. Vou receber um obsessor. Aí eu fico a pensar, qual é que é o obsessor? Não é calvário. Você se propôs, é um momento importante. Que a Joana de Ângeles nos diz numa das suas obras, que o médium que trabalha na psicofonia dentro da sala mediúnica e dentro da área da desobsessão, ele está ganhando uma encarnação. Porque ele oferece a oportunidade do irmão vir, ser esclarecido, ser confortado e tudo mais. É um momento importante, sagrado para o médium, não é um calvário. Não há privilégios, porque há médiuns que se acham donos da casa espírita e que só eles entendem de tudo, porque ele é o medião. Então, não tem privilégios, presunção, estrelismo, né? E sem rivalidades, porque às vezes também existem competições desnecessárias, tristes de se observar. Emmanuel, gosto muito de Emmanuel, ele diz assim, para a autolibertação do médium, duas coisas são importantes. Primeiro, oração, pela qual nos lembramos de Deus. E serviço, pelo qual nos esquecemos de nós. Temos que sair de dentro de nós e se doar. Por isso nós colocamos antes sem cobranças. Paz, sirva e paz. Não é aquela coisa assim que uma pessoa faz uma coisa para a gente e diz, nossa, logo quem? Eu que fiz por ela isso, já vai citando e vai cobrando na ingratidão do outro. Então, é uma cobrança. Não que não se possa reconhecer que está havendo um problema. Mas daí ficar cobrando em nome da mediunidade, a distância é muito grande. E no livro dos médiuns, 5 minutos. No livro dos médiuns, vou dar rapidinho aqui. Allan Kardec fala, médiuns devotados quem são? Os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir, olha, e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem de todos, dos outros e de todos. Veja que ele define quem são os médiuns devotados. E não diz que são aqueles mediões, os estrelas, não. É aquele que compreende o verdadeiro sentido do seu trabalho e que serve com amor. Esse é o verdadeiro médium. Então existe necessidade de um equilíbrio frente às influências espirituais. O médium está submetido às leis de afinidade e de sintonia, já estão falado aqui. Portanto, ele influencia e é influenciado, ele não pode esquecer isso. É uma responsabilidade que ele tem. Mas também não é vítima. Quando, às vezes, acontecem casos graves de médiuns apresentarem processos obsessivos, ele não é vítima. Não existe vítima, na verdade, no processo de obsessão. Existe aquele que cobra e aquele que deve. Conhecendo os princípios da obsessão, sabemos realmente disso. Então, ele autoriza o desencarnado a agir. Autoriza porque ele sintoniza e porque ele não está tendo um comportamento adequado, trazendo para perto de si aqueles que simpatizam com ele de forma negativa, como ele vive. Porque a simpatia pode ser uma simpatia pelos bons hábitos e uma simpatia também pelos hábitos negativos. E há uma neutralidade nesse sentido. E no que tange, Joana de Ângeles fala o seguinte, no que tange a conduta espírita, o médium é portador de abençoada instrumentalidade para auto-iluminar-se. Ele mesmo tem esse instrumento consigo mesmo. Tem sua consciência, tem sua forma de ser, tem sua programação feita antecipadamente. Então, ele já tem nele a instrumentalidade.
naturalmente vai ser acrescida outra forma de aumentar essa instrumentabilidade. Promover o progresso da humanidade, desenvolver os valores nobres, consolar e amparar as criaturas atormentadas e sofridas de ambos os planos da vida. Portanto, aqui ela está mostrando essa necessidade de nós buscarmos as formas de melhor trabalhar para auxiliar. O médium é um meio, é um instrumento, ele não é o fim. Não está nele o fim da mediunidade. Aliás, até lá no livro dos médiuns, os Espíritos diz, não é o médium o principal. Aliás, ele até é o de menos. Ele é importante como instrumento, mas os desígnios de Deus são muito superiores até ao entendimento do próprio médium. Revisão conceitual e de postura no trato com a prática mediúnica. Isso é outro ponto essencial. Nunca vincular a mediunidade ao sofrimento e aos desequilíbrios como instrumento de punição. Não achar que a mediunidade só remédio, quem é devedor, quem tem muita culpa, quem precisa ser punido, quem é um coitadinho. Não, mediunidade não é isso. Pode acontecer no contexto provacional do indivíduo também o trabalho da mediunidade, como qualquer outra provação acontecerá também relacionada à área da mediunidade. Mas a mediunidade não é somente para aqueles que que têm culpas, que estão achando que estão sendo punidos por Deus e, portanto, têm que sofrer vendo espírito, ouvindo espírito ou atendendo espíritos. Né? Erros, desajustes e débitos são facilmente equacionáveis no trabalho próximo. Quem quer, o que diz Emmanuel lá, serviço. Esqueça-se de você e vá para frente. E nunca esmorecer diante dos desafios. Por isso existem muitas compensações na vivência mediúnica. Primeiro, sintonia com as esferas superiores, auxílio dos benfeitores, são oportunidades que o médium tem. Convicção dos princípios doutrinários, que lhes são proporcionados pelos contatos com o plano espiritual na sala mediúnica que muitos outros não têm. Eles veem a lei divina sendo realmente exercitada e pelo modo e pelos depoimentos dos espíritos com quem conversa. Educação das forças mediúnicas é um trabalho de perseverança. Visão mais ampliada e serena da vida e oportunidade de servir nobremente. Quem está tendo contato com benfeitores, continuamente lidando com essa área do mundo espiritual e do mundo corporal relacionado, tem uma visão mais serena, ou pelo menos deve ter, porque se não tem, não aprendeu nada. Diz os Espíritos, o que adianta no momento de dificuldade você perder a serenidade? Não adianta nada. Você vai complicar, vai fechar o canal de percepção e os espíritos benfeitores não podem nem ajudar, porque nós bloqueamos tudo. Mantenha-se em oração, mantenha-se mais sereno e abrirão as possibilidades para você. E assim você poderá servir muito melhor. Então a mediunidade, bem trabalhada, sob a inspiração dos propósitos do Cristo, indubitavelmente é fator de evolução, o nosso tema, conduzindo os dedicados médiuns aos estuários de saúde espiritual e de paz íntima, conquistas inalienáveis para o ser. Porque quando nós conquistamos, jamais perderemos. Ninguém tirará de nós. Então, esse é o autor, Hans Zwick, do livro Em Serviço Mediúnico, psicografado por Raul Teixeira. O perfil do médium espírita para o terceiro milênio, que se fala tanto, terá condições imprescindíveis para a atuação mediúnica altruística, equilibrada, sendo mais reconhecido e respeitado, já num processo evolutivo bem maior. Contribuição maior e decisiva para o progresso da sociedade e para a regeneração da humanidade. Então nós estamos vendo que o médium, quanto mais ele
ele se aperfeiçoa, o seu perfil se modifica e melhor ele será, contribuindo com a previsão do progresso da nossa terra nesse momento de transição. E aqui, Erasto, no livro dos Médiuns, tem uma frase genial que ele diz assim: não creais que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou de duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. E aí, nós lembramos, encerrando a nossa palestra, que Jesus, o governador espiritual da Terra, que está conosco presente o tempo todo, ele espera o quê de nós, os trabalhadores na área da mediunidade? Que nós realmente sejamos um instrumento da sua lição, do seu exemplo, do seu trabalho, de tudo que ele, o mestre, é. Meus irmãos, muito obrigada pela oportunidade.